O luto pela morte de um filho é descrita como um dos piores sentimentos da vida de alguém. Esse trágico momento levou uma mãe a passar 16 dias com o corpo de seu bebê, como se ele estivesse vivo. A situação incomum levantou uma série de questionamentos sobre quais são os melhores auxílios para ajudar os pais a passarem pelo processo de perda. Eu sou Uriel Martínez e você é muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Charlotte, de apenas 21 anos, e seu marido, Attila, de 28, passaram 16 dias com sua filha morta, como se ela ainda estivesse viva. Passearam com seu bebê em um carrinho, a confortaram no colo e deram muito carinho. Charlotte e Attila se casaram em 2015. Eles estavam tentando ter um filho há um ano, quando descobriram a gravidez. Tudo corria muito bem, até que exames feitos na 20ª semana de gestação revelaram um mau desenvolvimento no cérebro da criança. A mãe, de primeira viagem, tinha que fazer exames a cada 2 semanas. Na 37ª semana de gravidez, Charlotte foi submetida a uma cesárea. Isso porque o fluxo sanguíneo para a placenta não estava ocorrendo da forma esperada. Evelyn nasceu no dia 13 do mês de dezembro de 2016, pesando cerca de 2 quilos. Ela foi diagnosticada com translocação cromossômica. Assim que nasceu, os médicos puderam concluir que o seu cérebro era subdesenvolvido e as veias aéreas eram estreitas e a principal artéria do coração não tinha o tamanho ideal. Com o baixo desenvolvimento do sistema respiratório, a pequena Evelyn não conseguia respirar sozinha e, portanto, não poderia sobreviver às cirurgias necessárias para a correção. Mesmo depois de ter resistido por 4 semanas e lutado contra todas as possibilidades negativas, o bebê acabou falecendo nos braços dos pais no dia 10 de janeiro de 2016, após desligarem os equipamentos. Após o nascimento, Charlotte não pôde ver sua filha por 7 horas e só foi segurá-la depois de 3 dias. Mesmo que a pequena criança tivesse sobrevivido, sua vida seria cercada de problemas de saúde e repleta de várias deficiências, tanto mentais como físicas. Charlotte disse a uma entrevista: "A última coisa que você quer como mãe é que seu filho fique doente e mesmo depois que nos disseram que ela provavelmente nunca respiraria sozinha, nós ainda nos agarramos a essa pequena esperança que ela teria." Quando um bebê morre em um hospital, é padrão que o corpo seja transferido para o necrotério local, mas algumas instituições oferecem um espaço para que os pais possam passar um período a mais com seus filhos mortos, como uma forma de apoio emocional, sendo assistidos por uma equipe capacitada. A organização Martin House Children's Hospice, do Reino Unido, oferece essa opção para as famílias. E foi para lá que Evelyn, a filha de Charlotte e Attila, foi levada. O local oferece quartos especializados com refrigeração apropriada, colchões frios e com o que eles chamam de berço do carinho. A intenção desses locais é a de que os pais tenham um tempo a mais com seus pequenos filhos que faleceram de forma prematura antes de serem levados. Esse tipo de terapia é incentivada por alguns profissionais que ajudam pessoas a lidarem com o luto no Reino Unido. O serviço é oferecido por várias instituições britânicas na intenção de permitir que os pais tenham um tempo para lidar com a perda. Assim, eles previnem a decomposição dos corpos dos bebês, deixando as crianças com uma aparência saudável e natural. Muitos especialistas em morte neonatal acreditam que os berços de carinho são uma importante ferramenta no processo de cura a longo prazo. As famílias são encorajadas a passarem um tempo nessas instituições,
se isso for de suas vontades. Durante o processo de luto, Charlotte e Attila ficaram no hospital por 12 dias, enquanto o corpo de seu bebê seguia refrigerado. A equipe autorizou que os pais levassem Evelyn para casa por 4 dias. Isso permitiu que eles produzissem outras memórias com a criança. As únicas que tinham até então se baseavam no período em que passaram no hospital, onde a criança respirava com a ajuda de equipamentos. O funeral de Evelyn foi finalmente feito no dia 26 de janeiro, após 16 dias da sua morte. Os pais disseram que aproveitaram os dias fora do hospital para passear pelo jardim com ela. Na última noite, ela ficou em seu quarto, no local que ambos haviam preparado com muito amor e carinho. Apesar de Charlotte ter ficado um tempo com sua filha no hospital, ela afirmou nunca ter se sentido como uma mãe. Nas raras vezes em que podia segurar a filha, logo uma enfermeira tinha que pegá-la novamente. Ela disse que sentia a maternidade quando estava grávida, com todas as roupas e objetos para recém-nascidos. No hospital, Charlotte disse que tudo aquilo simplesmente não parecia real e que ela estava absolutamente vazia e triste. O funeral, para eles, foi extremamente doloroso porque a realidade começou a surgir. Mesmo com muita dor, segundo os pais, foi um alívio pensar que talvez Evelyn iria para um lugar melhor. Charlotte compartilhou fotos comoventes para trazer uma conscientização para outras famílias. Ela disse que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar desse serviço de ajuda ao luto neonatal e que muitas mães, com casos semelhantes, poderiam procurá-lo para obter ajuda. Charlotte disse saber que essa opção pode não ser a melhor para todos, mas que para ela, esse tempo onde ela teve a chance de abraçar a filha foi realmente especial. Fazer coisas como tirá-la do carrinho a ajudou emocionalmente. Erica Stewart, especialista em apoio e conscientização sobre o luto, explicou que, depois da morte de um bebê, é necessário que os pais recebam cuidados especiais. Isso inclui várias coisas, como poder levar o filho para fora do hospital. Não há, segundo ela, razão para que tal ato seja impedido. Os pais têm o direito de se despedirem de forma adequada de seus filhos. Eles devem ter a chance de tirar fotos, impressões digitais e criar memórias inestimáveis, se assim quiserem. Esses bebês são pessoas reais e a perda é muito grande, um processo difícil e muito doloroso. A especialista reconhece que, para alguns, a situação pode parecer estranha e até um pouco mórbida, mas ela reforça que só já quem passou por isso pode escolher como lidar com a dor. Ela espera que a conscientização sobre as opções oferecidas aos pais após a morte de um filho possa mudar a percepção do público e evitar julgamentos que tornem tudo ainda mais difícil para o pai e a mãe que perderam seu bebê. Questionada sobre o tempo que os pais podem ficar com o corpo, ela respondeu que isso é muito difícil de dizer. Os pais chegam ao seu próprio fim naturalmente. Ela diz conhecer casos de pessoas que passaram mais tempo do que os pais de Evelyn, talvez um mês. Erica Stewart diz que é muito importante não julgar. Ela conhece pessoas que compraram bonecas reborn, totalmente realistas, para ajudar no processo de luto. Cada uma sabe a sua dor. A tristeza de perder um filho não é algo que se supera, é algo com que os pais terão que aprender a conviver. Profissionais especializados que trabalham com cuidados paliativos e na ajuda ao luto dão ênfase na vontade e nos desejos da família. Para eles, o processo está em equilibrar as esperanças, expectativas e a necessidade que a família sente de ter o filho com eles.
O vínculo afetivo entre pais e filhos é muito intenso, isso porque os recém-nascidos acabam por serem entendidas como uma continuidade da vida da mãe e do pai. Planos futuros são criados e existe muito amor envolvido. Para uma família, apenas imaginar a trágica morte de um filho é extremamente doloroso. O processo de luto é complexo e individual. A morte de um filho, ainda que na infância, é descrita como uma perda violenta. E, de forma geral, o processo de luto é um dos mais longos, independente da estrutura de quem sofre, abrindo portas para o desenvolvimento de muitas patologias psicológicas e psiquiátricas. Para uma família, o quanto a criança foi desejada, amada e esperada traz significados diferentes para cada pessoa. A morte desse ente querido desequilibra a rotina dos pais, gerando muitos conflitos emocionais que afetam todas as outras partes da vida dos indivíduos. Pais e mães vivem de modo individual e o processo de cada um é diferente. Por isso, assistências como as oferecidas pelas instituições britânicas são tão importantes. Charlotte disse que adoraria ter visto Evelyn crescer. Ela afirmou que daria tudo para ter mais um momento sequer que fosse com a filha. O processo de luto que ela e o marido passaram com o auxílio da equipe do Martin House Children's Hospice os ajudou a conviver com a dor. O luto é um processo que demanda um tempo necessário para todo aquele que sofre uma grande perda. O prazo varia e serve para que se possa entender, aceitar e aprender a conviver com a dor. Nenhum pai jamais estará preparado para dizer adeus a um filho, ainda mais aqueles que se foram de forma tão precoce. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Te aguardo no próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.